Olá, 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 olá a todos e a todas, bem-vindos aqui ao canal novamente para mais um vídeo, segundo vídeo do ano 2025, em que ainda vou falar das leituras do ano passado. Vou falar das leituras de novembro e de dezembro. Foram muitas, porque eu fiz assim um sprint na reta final do ano. São 14 leituras, portanto ponham-se confortáveis porque acho que isto vai ficar um bocadinho longo. Então, como eu falei, nos últimos 2 meses do ano foram 14 leituras, na sua esmagadora maioria, obras bem fininhas, ok? Mas pronto, é o que é. Eu vou começar com um livro de não ficção, de um autor português. Eu acho que ouvi falar desta obra pela Joana Marques, a comediante da Rádio Renascença. Eu acho que foi ela, porque ela escreveu o prefácio. E eu fiquei curiosa e comprei em segunda mão, li. Falo de Manual de Infidelidade, de José Gameiro. Infidelidade porque este autor fala mesmo de situações de casais em que pelo menos um foi infiel ao outro. Como é que ele sabe destas histórias? Como é que ele sabe? Ele é psiquiatra e é terapeuta familiar e terapeuta de casais há muitos anos. Então, ele pegou em vários casos que lhe passaram pelo gabinete, na sua esmagadora maioria casais, falo de casais heterossexuais, há aqui um caso, uma situação de um casal homossexual, em que eles já estão em apuros porque pelo menos um deles está a trair o outro. E ele descreve nas formas como tentou ajudar estes casais. Não foi tudo aquilo que eu gostaria que fosse, sobretudo na segunda metade da obra, em que ele fala de alguns casos que não aconteceram, que não são reais, mas que ele diz que poderia ter acontecido. Ou seja, ele cria uma história de ficção com base na experiência dele e de vários casos que conheceu e cria uma história a partir daí. Mas são histórias de ficção, não são histórias reais. Então tirou um bocadinho da piada da obra em si. Foi uma obra, já não sei que classificação é que lhe demos, acho que foi para aí 3 estrelas, porque não fiquei totalmente satisfeita com este relato, achei tudo muito superficial. Depois tenho aqui a segunda obra que eu li de Stefan Zweig. Este livrinho tem 2 histórias, o Mendel dos livros e a viagem ao passado, e ao contrário da primeira obra que eu li, que foi o Amok, que não me encheu as medidas completamente, eu gostei muito mais das 2 histórias, sobretudo a do Mendel dos livros. O Mendel dos livros fala de um alfarrabista que é muito querido de muita gente. Ele é uma pessoa muito solitária, que costumava estar sentado numa mesa num café específico, durante anos a fio. Ele era aquela pessoa que conseguia sempre encontrar os livros mais difíceis, mais escutados, mais raros. Ele conseguia sempre encontrá-los para as pessoas que procuravam. Ele era uma pessoa que não tinha ninguém na vida. E o nosso narrador, a certa altura, apercebe-se que esse senhor, esse alfarrabista, esse idoso, já não estava naquela mesa, naquele café específico. Ele começa a perguntar por ele e vai tentar saber alguma coisa do seu paradeiro. E o que fica a saber não é nada de aquecer o coração, é uma história muito triste de um homem muito solitário que foi maltratado, que foi injustiçado, que foi acusado de ter feito coisas que na realidade não fez, isto num período de guerra, da Primeira Guerra. Ele acaba por ser enviado para um campo de prisioneiros e o seu fim não se adivinha nada favorável. Tudo por questões que ultrapassaram completamente uma situação mal entendida, uma espécie de mal entendido que fez dele uma vítima. Depois temos a viagem ao passado. E aqui temos uma história de amor. Temos um homem e uma mulher que era casada, mas que se apaixona por um homem e esse amor é correspondido. Mas no contexto de guerra, o homem é enviado para, já não sei para onde, mas enfim, enviado para a guerra, não sei já para que país. E passam-se muitos anos, aquele amor continua a bater bem forte no coração de cada um deles, eles continuam com memórias muito boas e a gostar e a pensar o que teria sido viver
viverem aqueles anos todos, em vez de estarem separados, terem vivido aqueles anos todos juntos, eles acabam por se encontrar mais tarde, fazem uma viagem ao passado e não digo que matam saudades, mas encontram-se e é uma história bastante bonita que retrata muitas injustiças da guerra, o quanto a guerra maltrata não só quem, obviamente, vai para a guerra combater, mas como aqueles que ficam fora dela, ficam com saudades e com temor do que possa acontecer aos seus entes queridos. Depois eu li também uma obra que eu não tenho física, uma obra de Miyakoto, O Beijo da Palavrinha. Eu vi essa obra, esse livro, numa sala de espera, quando estava à espera de uma consulta para os meus filhos, e tinha lá uns quantos livros infantis. Eu dei uma olha dela e vi O Beijo da Palavrinha de Miyakoto, que eu nunca tinha lido. E eu assim, agarrei, apoderei-me dele e li a obra 2 vezes. É uma obra curtinha, não é? Uma obra ilustrada, com pouco texto. Então deu para ler 2 vezes enquanto esperava. Com os miúdos a tentarem trepar por mim acima para tentarem ver o que é que a mãe estava tão deliciada a ler. E é uma obra lindíssima, olhem. É uma obra infantil-juvenil, supostamente. É um livro grande, ilustrado, com aquelas características todas típicas de um livro para crianças, mas a sua história acaba por ser para adultos ou também para adultos, porque a mensagem que passa não é tão facilmente absorvida por uma criança. Nós temos nesta história uma menina que está muito doente. Ela é oriunda de uma família muito humilde, de pessoas muito pobres, no interior de um país que não tem acesso a grandes coisas, a médicos e não só. E acho que é um tio, de a certa altura, o que esta menina precisa é de ter contacto com o mar, é de ir até ao mar, que o mar ia curá-la e ia fazer imensamente bem. Só que eles estão muito longe do mar. E para além de estarem longe, para além de não haver grandes condições financeiras para fazer a viagem, a menina adoece ainda mais, está cada vez pior, ela não tem condições para fazer a viagem. Então, não havendo a possibilidade de a transportar, de a fazer viajar até ao mar, para ela conhecer o mar, para eventualmente o mar a curar, o irmão dela faz o que pode. O irmão dela tenta fazer-lhe chegar o mar, e da forma que lhe é possível. E eu acho que instintivamente nós pensamos, vai fazer um desenho do mar para ela perceber como é que é. Mas não, ele desenha a palavra mar, a palavrinha mar. O M que faz, pois cada letra da palavra mar tem uma simbologia. O M são as ondas. O A eu acho que era a gaivota em terra. E o R, as rochas. Existe ali uma experiência assim um bocadinho extraordinária de tentar levar aquela criança a tocar o mar através do beijo daquela palavrinha com 3 letras apenas. É uma história muito bonita. A simbologia é extraordinária, está muito bem pensado. Depois não vou dizer como é que acaba a história, mas leiam se ainda não o fizeram. É uma história mesmo muito bonita. 5 estrelas, sem dúvida. Seguiu-se uma obra que não tem nada a ver, de José Saramago. Eu li As Intermitências da Morte. É uma obra da qual eu ouvi falar muito bem, então eu tinha expectativas muito altas para esta obra. Talvez de todas as obras do José Saramago, talvez seja das mais aclamadas. E é uma história muito peculiar, muito interessante. Nós temos aqui o relatar de uma situação muito fora do normal e talvez desejada por muitas pessoas, que é a morte deixar de matar. Então temos ali um período de tempo em que ninguém morre de nada, nem de doenças, nem de acidentes, nem de suicídio, ninguém morre. A obra começa exatamente com a frase: no dia seguinte ninguém morreu. E continua. Vou ler-vos só a primeira página. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito, em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra, de alguma vez ter ocorrido fenómeno semelhante.
passasse um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha Atropos da dentuça arreganhada tivesse resolvido embainhar a tesoura por um dia. Sangue, porém, houve-o, e não pouco. Desvairados, confusos, aflitos, dominando a custo as náuseas, os bombeiros extraíam a amálgama dos destroços míseros da amálgama dos destroços míseros dos corpos humanos que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos e assim eram transportados aos hospitais ao som das dilacerantes sereias das ambulâncias. Então temos aqui uma situação que, em território nacional, durante um período de tempo, as pessoas deixavam de morrer, mas as que já estavam doentes, enfermas, continuavam na mesma situação. Ninguém era curado das doenças que tinha, continuava a padecer as mesmas doenças. Quem estava acamado, continuava acamado. Quem estava à beira da morte, mantinha-se à beira da morte, não morria. Os acidentes continuavam a acontecer, como é aqui relatado, mas as pessoas ficavam feridas, ficavam todas desgraçadas, mas não morriam como era habitual morrerem. Isto foi na passagem de ano. E muito interessante, porque nós percebemos que existe uma entidade, que é a morte, que escreve cartas. Numa fase inicial, ninguém morria mesmo. Isto foi depois, a carta foi lida, acho que foi no telejornal, parece-me, mas na televisão nacional, para toda a gente ter conhecimento daquela carta que a morte tinha escrito. E depois a morte começa a escrever cartas a pessoas específicas. A dizer, olha, só para saber que daqui a uma semana, pronto, já, né? Faça as suas despedidas, viva o que tem a viver, porque daqui a uma semana já cá não está. Olha, isto é de loucos, isto é mesmo de loucos. E o que é que percebemos? E o que é que as pessoas aqui percebem? Que se calhar não é uma bênção, não é? Ninguém morrer. Se calhar depois acaba por ser um grande transtorno, porque as pessoas que estão a dar imenso trabalho, que estão enfermas, não é? Os idosos, os acamados, as pessoas doentes, que os familiares já estavam à espera que em alguma altura, num futuro breve, falecessem, acabam por não falecer e acabam por continuar a dar imenso trabalho e a causar imenso sofrimento, e se calhar isso não é a situação mais desejável. Foi uma leitura muito boa. Eu confesso que a certa altura já começou-me a cansar um pouquinho. Eu, apesar da obra não ser muito extensa, eu reduziria aqui algumas partes, mas de uma forma geral foi uma leitura extraordinária, porque só a temática, só esta ideia louca que este autor fantástico que nós temos, só esta ideia fantástica já vale muito, muito, muito a pena ler do princípio ao fim e deliciar-nos com esta loucura toda que habita estas páginas. Segue-se Alice no País das Maravilhas. Desta vez, uma vez que li a obra mais no início do ano, eu agora no final do ano peguei na BD que aqui tinha, da coleção da Levoir, Clássicos da Literatura em BD, e li esta Alice ilustrada. Gostei muito desta leitura, embora numa fase inicial eu tenha ficado muito queixo caído com esta Alice, versão morena, de cabelo liso e com uma franjinha, que é bastante diferente das memórias, não sei se dá para ver, das memórias de infância que eu tenho de uma Alice, das ilustrações de uma Alice loirinha com o cabelo ondulado. Mas, ultrapassando essa falta de identificação que eu senti inicialmente quando comecei a ler, olha, a BD está ótima, está linda. A história está cá, o essencial da história está cá e foi maravilhoso, e eu quero fazer isto mais vezes. Ler a obra original e depois pegar na banda desenhada. Ao contrário, já sei que não pode ser. Que eu fiz ao contrário com uma obra do Júlio Verne e agora não apetece ler a obra original, porque li a BD. Enfim, pronto, coisas da vida. Esta obra no final, depois das ilustrações da história completa, tem aqui umas quantas páginas, um dossiê com curiosidades, com detalhes sobre a vida do escritor, fotografias da Alice, da menina Alice em que ele se inspirou
e de facto a ilustração desta obra está mais de acordo com essa Alice, que é esta menina aqui. Tinha uma franjinha, eu tinha o cabelo assim mais para o escuro, portanto está mais de acordo com estas ilustrações do que com a Alice loirinha de cabelo ondulado, das histórias, das ilustrações mais antigas. Mas pronto, temos aqui imensas curiosidades sobre o contexto em que... o contexto histórico e a vida do autor, é sobretudo isso. E mais umas quantas ilustrações e fotografias, portanto gostei muito desta BD. Segue-se uma obra de uma autora brasileira, foi a segunda obra que eu li desta autora, Mariana Salomão Carrara. Não fossem as sílabas do sábado. Eu tinha expectativas muito altas para esta obra, pela sinopse que li, que achei fantástica. E gostei desta obra. Não foi uma obra que me deixou assoberbada, tipo, uau, favoritada, nunca vou esquecer, 5 estrelas, inequívocas. Não foi isso, mas gostei de ler. Nós temos aqui uma mulher, ainda jovem, que está casada e de um momento para o outro, sem que nada o que fizesse esperar, o marido morre. E morre uma morte estúpida, uma morte que devia ter sido evitada. E nós vamos acompanhando esta mulher e a filha dela ao longo de vários anos. E o que é que acontece aqui? Ela nunca sai deste registro de luto, de morte, de não viver a vida plenamente. Passem os anos que passarem, ela tem uma vida sempre muito infeliz, muito a viver o que aconteceu. A nível pessoal, a nível familiar, não existem grandes alegrias. Ela também, a nível familiar, nunca teve grande estrutura. Continua sem ter depois da morte do marido, porque nem tem a família dela, nem tem a família dele realmente. Não são presentes na vida dela e na vida da filha. Ela tem uma relação muito estranha, que causa uma certa urticária com uma mulher que é a vizinha dela, que tem... Como é que eu ia dizer isto sem dar spoiler? Que tem não é dizer que contribuiu para a morte do marido, não contribuiu, mas seria natural esta nossa protagonista não se querer relacionar de modo nenhum com aquela mulher. Seria absolutamente compreensível. Mas ela acaba por deixar... Aquela mulher quer entrar na vida dela e como são vizinhas, não é? É muito fácil, elas encontram-se, é muito fácil ir tocar à campainha, entrar em casa, tornar-se uma presença muito agradável para a filha, mas esta relação, por mais que ela de certa forma não queira aquela mulher na vida dela porque traz más memórias daquilo que ela perdeu, ao mesmo tempo ela permite que a mulher entre e saia de sua casa todos os dias, que a filha dela vá estudar para a mesma escola onde ela trabalha, que não é que sejam ali todos os dias se vejam, quer dizer, é uma coisa que acaba por ser tóxica, acaba por ser uma relação muito tóxica que em nada contribui para o cicatrizar das feridas que ela vive. Então é luto, perda, sofrimento, tristeza, não ver a luz ao fundo do túnel, não ver uma alegria, não ter projetos para o futuro, enfim, é dor, é luto, esta obra. Não será em vão que a capa está a preto e branco. Não fossem as sílabas do sábado. Sábado foi o dia da semana em que o marido morreu. Depois, ouvi o audiobook de uma obra que saiu, acho que foi no ano passado. Foi no ano passado. A edição portuguesa. A obra chama-se Demon Copperhead, da Barbara Kingsolver. Este Demon Copperhead é um senhor calhamaço, inspirado no clássico da literatura chamado David Copperfield, que é também um senhor calhamaço. Uma obra do Charles Dickens, que, segundo sei, foi inspirada na infância de miséria, de muita pobreza, de orfanatos. Estão a ver o registro, não é? Um menino muito... que vem de uma infância, de umas origens muito desfavoráveis, e todas as dificuldades por que ele passa, é inspirado nessa obra, no David Copperfield, que dizem que é uma obra fantástica. E a autora, a Barbara Kingsolver, escreveu o Demon Copperhead, que até o nome do protagonista é muito semelhante, não é? Começa pela mesma letra, pelo D, David Demon. Demon não é o nome dele, é um apelido.
E Copperhead e Copperfield também são palavras bastante semelhantes. Copperhead também é uma alcunha que vem, neste caso, da cor do cabelo, que este menino herdou do seu falecido pai. É um menino que nasceu de uma mãe adolescente, uma mãe muito pobre, que acaba por falecer, portanto ele acaba por se ficar órfão de pai e de mãe. E depois vem toda aquela sequência, nós acompanhamos a vida dele ao longo de muitos anos, e vem toda aquela sequência de miséria e de luta, e de não ter realmente alguém que o amasse. O infortúnio de viver uma vida menos favorável, de orfanatos. Entretanto, ele lesiona-se e acaba por ficar dependente de opiáceos, que são um problema gigante nos Estados Unidos, gigante, que mata muita gente fica dependente destas drogas. Talvez seja também seja essa a inspiração da autora, falar de um problema tão marcante nos Estados Unidos. A autora é norte-americana, então terão sido essas duas inspirações. A obra, o clássico da literatura de David Copperfield, mais abordar e relatar o drama que é uma pessoa ter uma lesão, não é? Ser desportista, ter uma lesão e ficar dependente de medicação que lhe retira as dores e tornar-se um toxicodependente. Eu sou franca, não consegui nunca entrar realmente nesta obra e sentir-me conectada com a história e com esta personagem e com as suas dificuldades. Eu nunca senti realmente curiosidade em saber mais, em saber o que é que vai acontecer a seguir nesta vida deste menino. E se não fosse ter ouvido o audiobook, se eu tivesse só o livro físico, eu não teria lido até ao fim, porque é uma obra muito grande. O audiobook também foi muito grande, mas passa-se melhor, não é? Consome-nos muito menos tempo do que o livro físico. Então eu ouvi o audiobook até ao fim para conhecer a história, não é? Mas não me encheu propriamente as medidas, não é? Daquelas obras que fiquem como favoritas de 2024. Segue-se uma obra favorita, um clássico, mais um clássico da literatura. The Wizard of Oz, nesta edição lindíssima de capa dura. Gosto tanto desta obra. Da história e da edição em si, que tem, volta e meia, umas quantas ilustrações. É a história que nós todos conhecemos, do feiticeiro de Oz, mas eu nunca tinha lido realmente a obra. There's No Place Like Home. Nós temos a menina Dorothy, uma órfã que estava a viver com os tios, e a certa altura, à conta de um tornado, a casa onde ela estava, com o seu cachorrinho, o Toto, levanta-se, não é, com aquele turbilhão do tornado, e a casa e ela e o cão acabam por aterrar numa terra desconhecida, a terra de Oz. E é a partir daí que ela conhece as personagens que nós todos sabemos quais são, não é? O leão, o Tin Man, o Homem de Lata e o Espantalho. E vão viver umas quantas aventuras e ela tenta regressar a casa, mas não sabe como é que há de fazer isso, não é? Só mais para o final da história. E é muito interessante, é muito bonito e adorei o final, adorei muito. Gostei muito, muito, muito de ler esta história, não sabia que ia gostar tanto. Não contava que me fosse tocar tanto e gostei mesmo muito, mesmo muito. The Wizard of Oz. Depois, mais uma obra de não-ficção em inglês, da Catherine May, Wintering. Adoro esta capa. Wintering, The Power of Rest and Retreat in Difficult Times. Isto é uma obra, na edição portuguesa, está identificada como autoajuda, mas honestamente não me parece, à primeira vista, assim, pode ser autoajuda, mas eu acho que é mais uma obra, é mais biográfico, porque nós temos aqui a autora, a Catherine May, a narrar-nos situações da vida dela, situações difíceis que ela enfrentou e a forma como ela encontrou alguma paz de espírito para enfrentar essas dificuldades, esses contratempos da vida. Ela encontrou paz e conseguiu ultrapassar com momentos de isolamento. Ela viaja para fora do país
e vai fazer os seus momentos de rest and retreat, porque também tem condições financeiras para o fazer, não, isto não é para toda a gente. Eu acho que para algumas pessoas talvez ajude a tirar ideias sobre como enfrentar ou como lidar com momentos menos bons pelos quais todos nós passamos, mas ao mesmo tempo não acho que tenha aqui soluções realmente para a vida de ninguém. Eu não fiquei tipo, uau, que excelente ideia, olha que excelente atitude, é isso mesmo. Não achei que isso acontecesse, achei um bocadinho banal o que aqui vinha. Até porque o que ela relata de dificuldades não é nada para além. São situações que todos nós vivemos no nosso dia-a-dia. Não lhe aconteceu nenhuma catástrofe, não acontece nenhuma calamidade. Eu achei que ia acontecer. Logo no início da obra, ela relata que o marido adoeceu e levou-o para o hospital a certa altura e depois não foi bem atendido. Houve, segundo a autora, negligência, desinteresse pelo bem-estar do marido. Ele estava em muito sofrimento, parecia que ninguém queria saber realmente. E eu pensei, isto vai correr mal. O senhor se calhar vai falecer, não é? Corre tudo bem depois. Percebem? Claro que isto lhe provocou dor, lhe provocou angústia, medos, etc, etc. Mas tudo o que aqui está, eu senti que são situações o comum dos mortais passa. Não é nenhuma Joan Didion, ok? Então ficou ok. Para mim ficou ok. De Luís Sá Monteiro, voltamos à literatura portuguesa, tenho aqui E se for a rapariga chama-se Custódia, uma obra extremamente fininha. Olhem para mim no final do ano a escolher obras fininhas. É uma das obras que eu aqui tenho do Luís Sá Monteiro, que é mais conhecido pela obra, como é que se chama? Mais conhecido pela obra Felizmente ao Luar, agora não me estava a lembrar do título, Felizmente ao Luar. E se for a rapariga chama-se Custódia. Pela capa já dá para perceber muita coisa. A ilustração é lindíssima. E por dentro também tem algumas ilustrações. Isto é a história. São dois homens que estão presos. Não se percebe bem que crime é que eles cometeram. Mas percebe-se, estão a ver, eles estão presos. Isto são reflexões. Eles vão conversando um com o outro sobre a vida que têm lá fora, sobre o passado, o presente, a solidão em que estão. Um deles fala na mulher dele, por quem ele nutre um grande amor, não tem filhos, a falar na possibilidade de virem a ter filhos, mas depois se lhe acontecer alguma coisa ele não quer que ela fique com uma criança para criar sozinha. Então há assim várias reflexões sobre a vida deles, passado, presente, perspectivas, ideias para o futuro, para quando estiverem lá fora. Há muita angústia aqui, há muita solidão e a certa altura eles fazem referência que se tiver uma filha que vai se chamar Custódia. Custódia. Olha, é uma história muito interessante. As ilustrações, há bocado ia dizer, as ilustrações são de Rui Castro. Eu adoro livros com algumas ilustrações. É uma história muito bonita, é uma reflexão sobre a vida e sobre a solidão e o nosso papel neste mundo. E não se percebe o que é que eles fizeram para estarem atrás das grades, mas parecem boas pessoas, parecem homens decentes. Gostei muito. Mas, olhem, uma obra também que eu queria ler há muito, uma memoir da Tara Westover, Educated. Em português, Uma Educação. Correspondeu lindamente às minhas expectativas. Fiquei agarrada à história desta mulher, do princípio ao fim. Nós temos aqui uma menina que nasceu no seio de uma família mormon. O pai, nota-se que tinha problemas de saúde mental, não diagnosticados, mas tinha problemas de saúde mental. Ele vivia obcecado com não depender do governo para nada. Ele não queria saber nada que tivesse a ver com o governo. E ele queria nunca receber subsídios do governo. Os filhos não podiam andar na escola, porque a escola, né? Ia-lhes expor ideias loucas na cabeça. Ele achava que tinha que se preparar para o fim do mundo e criar ali aquele estoque de comida, de armas, etc., para se defender do fim do mundo, e que ele era o único que ia estar preparado para quando o fim do mundo chegasse. Tinha essas ideias meio loucas.
e toda a gente tinha que andar a toque de caixa das ideias deste homem. Apesar de a mãe se perceber que a mãe não tinha estas ideias, era uma pessoa mais normal, mais sã. No entanto, talvez pelo amor que ela tinha ao marido, não sei, ela nunca contrariava nada do que ele dizia, mesmo quando havia prejuízo sério, em termos de saúde, em termos de bem-estar físico, para ela ou para os filhos. Eles estiveram envolvidos num acidente de viação e o pai a conduzir. A mãe ficou gravemente ferida. Ela, em circunstâncias normais, iria para um hospital, iria ter que fazer um raio-x ao cérebro para ver como é que aquilo estava, porque ela bateu com a cabeça de forma séria, ela ficou toda negra, com a cara toda negra durante muito tempo, ela tinha enxaquecas horríveis, ela tinha que se refugiar no escuro durante muito tempo, horas a fio, porque ela só tinha imensas dores, ela nunca ficou 100% bem. Portanto, houve ali qualquer trauma, eventualmente um traumatismo craniano, nunca diagnosticado, porque eles nunca iam para o hospital. Novamente, também não acreditavam em hospitais, não acreditavam em médicos, nem em medicação. Todo o tratamento que eles faziam era em casa e com ervas, com plantas, que eles transformavam em medicação para todas as maleitas possíveis e imaginárias. Portanto, não havia escolas, não havia hospitais, estavam absolutamente proibidos. E nota-se que a mãe ia seguindo as ideias do pai, não eram ideias que a mãe tivesse formuladas na cabeça dela. Então foi uma infância dura, porque ela queria uma educação e não teve acesso a ela, só muito mais tarde, quando já estava autónoma, por assim dizer, não é? Quando já tinha poder de decisão sobre a própria vida. Enfim, é muito, muito, muito interessante e saber que isto é a vida real, foi a vida real de alguém e a forma como impactou o ela querer uma vida diferente, uma vida que para nós é comum, é banal, mas que para a família era algo horrível, algo altamente criticável, e ela ser afastada de todos por não seguir, né? Por não ir em linha reta juntamente com os irmãos e com a maioria dos irmãos e com os pais, perder a família de certa forma por querer ser uma pessoa normal e estudar e ter uma vida diferente da que tinha. É de loucos, mas é uma história muito bonita e muito bem contada, gostei muito. Depois, Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Reich. Eu já tinha ouvido muito bem desta obra, destas cartas. Isto é cartas que o autor escreveu, como diz o título, a um jovem poeta. São cartas de uma simpatia, de uma elegância extrema, escritas em 1900 e pouco. Cartas que ele foi trocando com um homem que estava a iniciar-se na escrita de poesia. E ali ele dando ideias, não é? Ia falando muito do que é o processo de escrita e fala muito da solidão. Falo muito da vida em geral, de uma forma muito bonita, muito elegante, muito simpática. Nota-se que era uma pessoa de uma grande sensibilidade e generosidade. No entanto, o que eu senti aqui foi a falta das respostas. Nós só temos as cartas que o autor escreveu para o tal jovem poeta. Não temos as respostas dele, não temos as cartas de resposta. Então foi uma agradável leitura, mas para mim ficou aqui um pouquinho em falta ter o outro lado da conversa, não é? Só temos um lado da conversa, então para mim ficou a faltar essa parte. Continuando nas obras pequeninas e nos clássicos. Para mim, no final do ano, a ler obras pequeninas. Li A Metamorfose, de Kafka. Eu andava para ler isto há algum tempo, mas eu tinha algum receio que me fosse enojar esta história do homem virar barata. Eu pensei, não quero ler sobre insetos, não me apetece, não, vai ser nojento, não. Olhem, fiquei surpreendida pelo positivo, eu gostei tanto de ler esta obra, gostei tanto. Esta obra é muito mais do que um homem que vira inseto e fica assim um bocado com aspecto, um bocado grande, com aspecto desprezível, é muito mais do que isso. Nós temos aqui um homem que vivia com a irmã e com os pais, era o principal
sustento da família, não é? Eu era o principal ordenado lá da casa, portanto o ordenado dele fazia muita falta. E quando um dia, do nada, ele acorda com o corpo dele, em vez de ser humano, é inseto, tudo muda. E ele não sabe o que fazer, não sabe como há de reverter aquela situação, precisa de ir trabalhar, mas não pode. Como é que ele se apresenta assim às pessoas? Tenta-se esconder numa fase inicial da própria família, toda a perguntar por ele, então, mas não vais trabalhar, o teu patrão está à tua espera, etc, etc. E este homem não consegue sair desta figura, não é? Não sei se conseguem ver aqui, ver só um pouquinho do rosto dele. Ele não consegue desfazer a situação em que se encontra, fica super angustiado, preocupado, a esconder-se, e com o passar do tempo o que nós sentimos é que, e o que ele sente é solidão, abandono, porque ele acaba por ser um peso, um mono na família. A família não o quer porque a família precisa de dinheiro para se sustentar, e o facto de terem a ele lá em casa acaba por impedir que isso aconteça. Então ele acaba por ser abandonado pela própria família, a família que ele sustentou, né, que ele suportava financeiramente, acaba por ser largado como lixo, não é? Como um inseto realmente, e não como um familiar. Olhem, gostei imenso, gostei mesmo muito. Por fim, este vídeo já vai longo, mas estão a ver que eu estou a tentar, não é? Não demorar muito com cada obra. A última obra de 2024 foi a minha estreia com este Prémio Nobel da Literatura, Albert Camus, A Queda. Isto foi uma prendinha de Natal, salvo erro. Albert Camus foi Prémio Nobel da Literatura em 1957, e nesta obra nós temos a história de um homem que, segundo o próprio, ele vai para um bar e começa num monólogo a falar com desconhecidos, apresenta-se um desconhecido, começa a falar dele próprio, e numa fase inicial começa a falar dele próprio, assim como sendo todo um senhor, um advogado ilustre, uma pessoa reputada, que praticava o bem, que ajudava os mais desfavorecidos, em pro bono, só por bondade do seu coração. Mas conforme ele vai falando, vamos percebendo, ele vai também deixando cair um bocadinho a carapaça, aquela máscara que ele tinha numa fase inicial, e ele acaba por admitir que na realidade era um ser um bocadinho intratável. Ele era egoísta, o que fazia de bom era em benefício próprio, não é? Havia sempre qualquer coisa que ele queria beneficiar de alguma maneira, não era só por bondade. E temos aqui... Ele assiste a certa altura a um suicídio, e isso marca muito. Ele começa a ganhar consciência daquilo que ele era e que ele fazia, e mostra ali algum arrependimento e o reconhecimento de que aquilo não era vida, que aquilo não podia ser, e ele desabafa no sentido de... Eu acho que é um pouco... todos somos assim de alguma maneira, deixe-me explicar como é que eu sou, que é para tentar influenciar os outros de alguma maneira, em modo autoexame, tentar mostrar a estranhos que não é correto ser-se assim, que é preciso mudar. A certa altura ele diz, para mostrar o seu egoísmo: não podia, pois, viver, confesso, senão com a condição de, sobre a terra inteira, todos os seres, ou o maior número possível, se voltarem para mim, eternamente disponíveis, privados de vida independente, prontos a responder ao meu chamamento, fosse em que momento fosse, votados, enfim, à esterilidade, até ao dia em que me dignasse favorecê-los com a minha luz. Em suma, para eu viver feliz, era preciso que os seres que eu elegesse não vivessem. Só devia receber a vida, de longe em longe, a meu bel prazer. Não tenho nenhum gosto especial, acredito, em contar-lhe isto. Quando penso neste período em que eu tudo pedia sem nenhuma compensação da minha parte, em que mobilizava tantos seres para o meu serviço, em que os metia de certo modo no frigorífico para um dia ou outro os ter à mão, conforme a minha conveniência, não sei que nome dar ao curioso sentimento que me invade. Não será vergonha? A vergonha, diga, meu caro compatriota, não queimará um pouco? Sim? Então talvez se trate dela ou de um desses sentimentos ridículos que dizem respeito à honra. Não é? Portanto, nada como, em alguma altura da nossa vida, independentemente do que motivou, nós mudarmos e termos a capacidade crítica e de autoanálise e de nos tentarmos melhorar em alguma altura. Foi uma boa entrada na obra de Albert Camus. Quanto ler mais deste autor, talvez, não sei se A Peste,
A Peste é uma das obras muito conhecidas, mas tem logo ali um rato na capa, aquele não puxa por mim. Animais nojentos não é para mim. Mas talvez O Estrangeiro, também é uma obra muito conhecida do autor, talvez pegue esse a seguir, quem sabe. Ainda não tenho nenhum na estante, não tenho mais nenhum deste autor na estante, portanto está tudo em aberto. E é isso, olhem, deixem-me cá tentar pegar nas obras todas. Tentar que não caiam. Estão viradas ao contrário, mas é isto. Foi isto. Em novembro e dezembro. Foi um bocadinho a loucura em dezembro, confesso, porque eu peguei muitas obras fininhas. Como se o mundo fosse acabar em janeiro, não vai, não é? Mas é aquela coisa de quero ler mais, tanta coisa no estante que eu quero ler. E olhem, estou muito orgulhosa de mim porque consegui realmente dar vazão a umas quantas obras e de uma forma geral o saldo é mesmo muito positivo. Gostei muito da esmagadora maioria das obras que aqui tem. E é isso para feedback de leituras, wrap-up das leituras de 2024. O próximo vídeo será uma análise de vários aspectos do total das minhas leituras de 2024. Eu própria ainda quero saber o que é que eu andei a ler em termos de géneros, foi mais homem, foi mais mulheres, quantos de não ficção é que eu li versus de ficção, ainda quero fazer essa análise, de que países li, não é? Autores de que países. Eu vou fazer essa análise e depois partilharei a seu tempo com vocês. Por enquanto, resta-me fazer o pedido habitual para que comentem no campo dos comentários, deixem o vosso feedback a este vídeo, às minhas leituras, o que é que vocês já leram daqui, o que é que gostaram ou não gostaram, partilhem tudo comigo e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos, até à próxima.